Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Física 2 e agora vamos falar um pouquinho de ondas. No capítulo 7, então, nós vamos iniciar hoje esse estudo da ondulatória, que então é o estudo das ondas. As ondas que são muito diversas, né? Como vocês podem perceber, só nessa abertura aqui a gente tem 3 tipos de ondas bem diferentes, né? A gente tem a onda senoidal clássica, né? Que a gente normalmente desenha como referência. A gente tem a onda na superfície da água, por exemplo, né? Quando cai uma gota na água ou alguém joga uma pedra. E a gente tem padrões de ondas bem estranhos, assim, como esse que vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem bastante coisa para estudar nessa parte. Vamos lá. Bom, primeiramente, a gente entendeu o que é um pulso de onda, tá? Um pulso é isso que vocês estão vendo aqui, é uma perturbação, tipo, você pega a corda, dá uma balançadinha nela, e aí você gera um pulso, você gera uma perturbação no meio, você perturba o meio, você muda o meio da forma original dele, só que essa perturbação, ela não fica localizada onde ela é criada, ela se propaga, ou seja, ela caminha ao longo desse meio, tá? Isso é um pulso de onda. E a onda surge justamente de uma sequência de pulsos. Então, quando eu produzo vários pulsos em sequência, então eu vou dar origem a uma onda como essa que vocês estão vendo aqui. Bom, propriedade fundamental, uma onda transporta energia, tá? Então, no caso da corda, por exemplo, ela transporta energia para levantar a corda e para abaixar a corda novamente. Então, transporte de energia, mas ela não transporta matéria. Quando a gente vê ondas do mar, por exemplo, a gente tem a impressão que onda carrega surfista. Na verdade, onda não carrega matéria. No caso da ondas de mar, é mais complicado a gente analisar, porque no mar não é só a onda, existe também a correnteza, né? A água, efetivamente, ela se move, tá? Como num rio também, né? Muitas vezes a gente ouve falar aí que a pessoa afogou porque a correnteza levou. Então, mas aí não é onda, tá? Aí é correnteza. Se a gente for olhar numa lagoa, aí numa lagoa a gente pode ter ondas, dessa forma como eu estou falando. E aí a gente vai perceber o quê? Que se você tiver uma bolinha flutuando na água, à medida que a onda vai passando, a bolinha sobe e desce. Mas verifiquem que em relação à posição vertical da bolinha, a posição horizontal não muda, apenas a vertical. Apenas o eixo Y é que muda. Ela sobe, sobe, desce. Ela fica oscilando no eixo Y para cima e para baixo, mas ela não se desloca junto com a onda. Vejam, a onda está se deslocando para a direita. A bolinha não, a bolinha só vai para cima e para baixo. Ok? Porque uma onda, então, só transporta energia, não transporta matéria. Muito bem. Como eu disse, são vários tipos de onda e isso requer algum tipo de classificação para a gente estudá-las melhor. Então, tem 2 tipos de classificação, na verdade. O primeiro deles é quanto à natureza da onda. Aí a gente tem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas que têm esse nome por causa de serem constituídas de um campo elétrico, que é o E aqui, que está em vermelho, e um campo magnético, que é o B aqui, que está em azul. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E quanto à direção de vibração, vejam, essa classificação é independente da de cima, tá, pessoal? A gente tem as ondas transversais, que são essas aqui, e tem as ondas longitudinais, que são as de baixo aqui, como a onda sonora. E essas aqui, como a onda numa corda, por exemplo. Tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma. Bom, primeira distinção, então, da natureza, a gente tem as ondas mecânicas, né, e as eletromagnéticas. Vamos falar das mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas que realmente precisam de uma força mecânica, algo físico, partículas interagindo para ela conseguir ser produzida e se propagar. Então, ela requer um meio material, tá? Então, quando eu falo, né,
eu gero o som é a vibração do ar, que é esse meio material. Se eu bato um tambor, eu vibro aquela borrachinha que tem em cima dele, né? Se eu toco uma guitarra, você toca as cordas da guitarra ou de um violão, por exemplo, que vibram, né? E até mesmo lá dentro do seu ouvido, para vocês me ouvirem, vocês têm o tímpano que vai vibrar também, tá? Que vai produzir a sensação sonora. Então, de qualquer forma, a gente precisa de um meio material. Se precisa de um meio material, quer dizer que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Por quê? No vácuo não existe matéria, não existe meio material. Muita gente confunde, né? Vácuo não é ausência de gravidade, tá, gente? Vácuo é ausência de matéria, ok? Então, eu posso criar vácuo aqui na Terra tranquilamente, né? Então, se eu criar uma câmara de vácuo, quem estiver lá dentro não vai escutar nada do que está do lado de fora. Tá? O isolante acústico perfeito é o vácuo. Tá? Mas é difícil de criar vácuo, não é tão simples assim. Né? Porque você tem que remover todo o ar, toda a matéria, é meio complicado. Mas aí, veja como é que a gente é enganado nesses filmes, né? A gente fica vendo esses filmes aí de guerras espaciais, né? Star Wars, Star Trek, faz uma barulhada danada no espaço, né? No espaço é vácuo, tá, pessoal? Então, não se propaga o som, aquilo ali é mentira, tá ok? Mas a gente tem que concordar que se não tivesse isso, ia ficar meio sem graça, né? Então, a gente acaba aceitando, né? Tô cansado de ser enganado, mas eu aceito. Muito bem. Agora vamos em contraposição. O que não for onda mecânica é onda eletromagnética, tá? As ondas eletromagnéticas, elas se propagam, então, como eu já disse, na oscilação de campos elétricos e campos magnéticos. Por isso que tem esse nome. Então, a gente vai ver aqui tem, destacando as mais importantes, né? As ondas de rádio, AM, FM, tá? As ondas de TV, tá? O celular também entra mais ou menos por aqui. Os radares, o controle remoto da televisão, tá? O forno de micro-ondas também estaria por aqui. As micro-ondas, tá aqui, né? Até o nome está aqui, ó, micro-ondas. A gente tem o infravermelho, que é utilizado nos controles remotos de televisão. A gente tem as lâmpadas, né? E aí a lâmpada a gente já entra na faixa da luz visível, o sol também emite luz visível. Quando eu falo luz visível, é a única parte do espectro das ondas eletromagnéticas, que é esse que vocês estão vendo aqui, que a gente consegue enxergar, que os olhos humanos conseguem perceber. A gente tem os raios-x, né? Tem a ultravioleta também, antes do raio-x tem a ultravioleta, e tem também os raios gama, que são emitidos pelos elementos radioativos. Tá? Então, esses são os mais importantes, as ondas mais importantes das eletromagnéticas. O que diferencia uma da outra é exclusivamente a frequência da radiação, tá? Ou o comprimento de onda também. Sendo que as maiores frequências estão do lado direito, tá? E as menores do lado esquerdo. Depois a gente vai falar sobre frequência e comprimento de onda. Bom, e a vantagem das ondas eletromagnéticas é que elas podem se propagar até mesmo no vácuo, né? Então, a gente tem as ondas que vêm do Sol, por exemplo, propagam no vácuo e chega aqui na Terra, né? E lá do Sol não vem só a luz visível, né? Vem infravermelho também, vem ultravioleta também, né? Vários tipos de radiação. A gente tem a Voyager, né? Que é uma missão espacial de exploração que está no espaço aí, uma sonda espacial que está desde a década de 70 viajando, e ela fica mandando, ela já ultrapassou Plutão, né? Ela está quase saindo do sistema solar praticamente, e ela continua mandando, né, os sinais, as informações, as fotos bonitas que a gente vê, através principalmente de ondas de rádio, tá? Que se propagam até no vácuo, não é só no vácuo, tá, gente? Elas propagam aqui também, lógico, né? Como é que a gente tem rádio e televisão, né? Mas elas propagam também no vácuo, enquanto as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Muito bem, agora uma classificação diferente quanto ao formato da onda, vamos dizer assim,
que a gente tem as ondas transversais e ondas longitudinais. As ondas transversais são aquelas que a direção de vibração dos pulsos de onda é perpendicular à propagação da onda. Então, a gente vê aqui nesse caso, por exemplo, a corda vibra para cima e para baixo, né? Cada ponto da corda sobe e desce, né? E a onda se propaga da esquerda para a direita. Então, ela vibra na vertical e propaga na horizontal, se desloca na horizontal. Tá? Isso é característica de uma onda transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, tá? Mas nem todas as ondas mecânicas são longitudinais. Quer dizer, algumas ondas mecânicas, como as ondas numa corda, e na superfície de líquidos, por exemplo, na superfície de um tambor, numa corda, aí vocês podem pensar na corda da guitarra também, do violão, são ondas transversais, tá? Então, a onda transversal a gente vai ver, não necessariamente tem esse formato, tá, gente? Esse é o formato mais simples, por isso que a gente usa com mais frequência. A gente vai ter a vibração numa direção e a propagação numa direção diferente, perpendicular, né? No caso, a direção verde aqui é perpendicular à direção azul. Então, essas são as ondas transversais. A onda longitudinal, ela tem a mesma direção de vibração e propagação, tudo na mesma direção, tá? Como é o caso, por exemplo, do som, que é a mais importante para a gente, mas também numa mola, né? É mais fácil da gente mostrar numa mola, depois eu vou mostrar o som também. Quando você empurra uma mola para frente, você cria uma região de compressão que vai se propagando, né? E você cria regiões de rarefação também. Quer dizer, você faz a mola ficar mais comprimida numa região e você faz ela ficar mais esticada numa outra região, tá? Então, ela vibra para frente e para trás, né? Comprimindo e esticando a mola, e ela vai propagando, essas regiões propagam também para frente, né? Então, tanto a vibração está na horizontal aqui, quanto a propagação também está na horizontal. Então, estão na mesma direção. Então, essa é a característica, né? A direção de propagação é a mesma direção de vibração. Vejam que eu falo direção, né? Eu não estou falando sentido, né? Porque a vibração ela tem dois sentidos, ela vai para frente e para trás. A propagação vai num sentido só. Mas eu não estou falando de sentido, eu estou falando de direção. Direção é a mesma. Muito bem. Estudados os tipos de onda, agora nós vamos ver os elementos que constituem uma onda que as ondas têm em comum. Vocês vão perceber aqui por essa animação que, à medida que a onda vai passando, né, ela vai fazendo com que cada ponto suba até uma determinada posição, desça até lá embaixo, e depois fica repetindo isso, né? Subindo, descendo, subindo e descendo. Ela passa nessa posição zero aqui, que seria a posição de equilíbrio, tá? Tipo, se não tivesse a onda, a corda ia estar nessa linha aqui no eixo X, tá? Devido à onda, então, ela fica subindo e descendo. Enquanto um ponto sobe, o outro desce. Essas setinhas indicam a velocidade instantânea de cada ponto da corda, né? Vocês vão ver que cada ponto sobe, desce. Muito bem. Como cada ponto sobe e desce, mas é sempre até a mesma altura, a gente tem, aqui na figura a gente vai ver, ó, as cristas. O que são cristas? São esses pontos mais altos que vocês estão vendo aqui, ó. São esses pontinhos marcados em vermelho. É o ponto de deslocamento máximo. A gente tem os vales, que são esses pontos lá embaixo, né? Os pontos mais fundos, né? Vale é buraco, né, gente? Então, a gente tem esses pontos mais fundos aqui, que são os vales. E o ponto do meio, né, do caminho, ele é chamado de nó, tá? É tipo onde não há deslocamento nenhum, né? Aqui a gente tem um deslocamento positivo, né? Aqui a gente tem um deslocamento negativo, e no nó a gente não tem deslocamento nenhum. Bom, e aí entra o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância que uma onda percorre quando ela completa uma oscilação. Uma oscilação completa é aquele espaço que a onda começa a se repetir. Então, veja, daqui até aqui, a onda estava fazendo tudo diferente. Ela estava descendo, depois subindo. Mas a partir desse ponto, ela já começa a repetir aqui de novo. Ela vai descer e depois subir.
Então, daqui para cá vai dar uma oscilação completa de uma crista na outra crista. Essa distância aqui medida horizontalmente, no caso, né, paralela à linha central, é chamado de comprimento de onda. Ela pode ser medida entre duas cristas, ela também pode ser medida entre dois vales, tá? E poderia ser medida entre dois nós, mas aí tem que, na verdade, ter três nós, tem que ter um no meio, né? Você tem que pegar desse nó nesse. Porque, na verdade, cada oscilação da onda tem três nós, né? Porque ela sobe e depois ela desce e ela passa de novo no mesmo ponto. Então, daqui até aqui só daria meio comprimento de onda. Um comprimento de onda inteiro é daqui até aqui. Ok? E aqui, essa figura é interessante que ela mostra que o comprimento de onda não muda, né? Quer dizer, a onda vai mudando de posição, a onda vai se propagando, aí ela faz os pontos subirem e descerem, mas o comprimento de onda é sempre o mesmo, tá? Ele é representado pela letra grega lambda, tá? E a amplitude? O que é a amplitude? É a distância que a onda faz o meio subir e depois faz descer a mesma distância. Então, ela representa, na verdade, o deslocamento máximo que a onda provoca, né? Então, ela pega aqui daqui para cá, a gente tem uma amplitude, tá? E daqui para baixo também a gente tem amplitude. Então, seria uma medida vertical da crista até a linha dos nós, tá? Ou do vale até a linha dos nós. Isso é o que a gente chama de amplitude. Muito bom. Agora vamos ver os elementos matemáticos, que a gente não consegue ver, mas a gente consegue medir, a gente consegue calcular. Primeiro, período. Período é o tempo gasto para que a onda complete uma oscilação. Ou seja, que ela vá de uma crista na outra, ou que ela vá de um vale ao outro, né? Ou seja, é o tempo que ela gasta para percorrer um comprimento de onda, né? Que a gente acabou de ver o comprimento de onda. É parecida com a ideia lá do movimento circular, né? No movimento circular, o período, que também era tesão, né? T maiúsculo, ele era o tempo gasto para dar uma volta completa. Aqui é uma oscilação completa. A ideia é parecida. E, inclusive, essa figura mostra exatamente essa analogia, ó. O tempo que a onda demora para ir de uma crista na outra crista, né? É o tempo que demoraria para dar uma volta na circunferência. É a mesma ideia. A circunferência aqui, no caso, está acompanhando, né, esse pontinho laranja aqui. Está acompanhando a posição vertical desse pontinho laranja. Então, é o tempo gasto para dar uma volta na circunferência, é o tempo gasto para a onda ir de uma crista na outra crista. Isso é o período. E como é tempo, a gente vai medir em segundos no sistema internacional. Muito bem, associado ao período, a gente tem a frequência, lembra? A frequência, que é simbolizada pelo F minúsculo, ela relaciona um número de oscilações completadas pela onda a cada segundo. No movimento circular, ela é o número de voltas por segundo. Aqui ela vai ser o número de oscilações por segundo. Ok? Então, quer dizer, uma onda que tem maior frequência, ela completa mais oscilações por segundo. Uma oscilação por segundo é o que a gente chama de hertz. A gente chamava lá no movimento circular, pode chamar ainda, inclusive, o número de voltas por segundo de hertz. Agora é o número de oscilações por segundo. A ideia é muito parecida, tá? E se a frequência aumenta, quer dizer que ele vai ter mais oscilações ou mais voltas na circunferência, né? Que a gente vê direitinho acompanhando, né? O pontinho azul acompanhando o pontinho azul da onda. Se você aumenta a frequência, você vai ter mais oscilações em um segundo, que significa que o período se torna menor. Eles são inversamente proporcionais. E muita gente vai lembrar lá do movimento circular, pelo menos espero que lembre, que a gente viu isso aqui também no movimento circular.
a frequência inversa do período. Essa relação a gente já viu lá atrás, no primeiro ano, quando a gente estudou o movimento circular. Vamos usar a mesma relação agora. Frequência inversa do período. Muito bem, esses elementos, amplitude, frequência e período, são características definidas pela fonte das ondas, ou seja, ela é definida no momento da criação da onda. E, consequentemente, não vai se alterar com a propagação da mesma, tá? Então, a gente vai ter sempre a mesma amplitude, né, que está aqui. A gente vai ter sempre o mesmo período. O período seria o tempo gasto aqui, né, de uma crista na outra, ou de um vale no outro. E o comprimento de onda também é um constante, tá, gente? Ele não vai alterar, a não ser que você mexa na frequência, tá? A não ser que você mexa na velocidade, como a gente vai discutir mais à frente. Por isso que eu não coloquei ele aqui, que acaba que ele muda mais facilmente do que a amplitude e a frequência do período. Mas, de qualquer forma, são definidos pela fonte das ondas, tá? Eles só mudam se a fonte mudar. Muito bem. E já que a onda se propaga, né, ela tem também uma velocidade de propagação, né? Então, a onda vai para um lado, aqui no caso ela está refletindo, né, está voltando. Então, a velocidade é o quê? É a distância que ela percorre dividido pelo tempo, né? Isso é velocidade, né? Como eu disse, essa velocidade depende, então, das propriedades daquele meio. Cada meio vai ter uma velocidade. A gente viu isso na luz, por exemplo, né? Que a velocidade da luz dependia do meio, né? Toda vez que a luz mudava de meio, ela mudava de velocidade também, mas no mesmo meio ela tem sempre a mesma velocidade, igual no vácuo, por exemplo, que ela é sempre 3 vezes 10 oitavos, né? Ela que é tratada como uma onda lá, uma onda eletromagnética. Bom, em cada meio, a velocidade vai ter um valor único e constante, ou seja, a onda vai se deslocar em movimento retilíneo uniforme, tá? Eu estou falando do deslocamento da onda, não da vibração, tá, gente? A vibração, na verdade, ela pode ser de diversas formas, mas a propagação é um movimento retilíneo uniforme. E agora a gente vai construir a equação da onda a partir de uma coisa muito simples que a gente viu ano passado, que é a velocidade. Se a gente está trabalhando com movimento uniforme, velocidade é distância sobre tempo, né? Essa velocidade, que é uma constante, né? Tá bem rápida aqui, né, galera? Que é o tempo, então, para passar duas cristas aqui, né? Na hora que você passa uma crista, dispara o cronômetro. Na hora que passa outra crista, você trava o cronômetro, né? Então, você tem a distância, é só você medir a distância entre duas cristas, dividir pelo tempo que demorou para passar de uma crista na outra, você vai ter velocidade. Mas tem uma equação mais específica para ondas. Se a gente pega numa oscilação completa, que seria de uma crista na outra, a distância percorrida é igual ao comprimento de onda, certo? Que é a distância entre duas cristas consecutivas. E o tempo gasto nesse deslocamento é o que a gente chama de período. Então, se a gente fizer a substituição, a velocidade pode ser comprimento de onda dividido por período. Pode-se usar dessa forma. Mas não é a forma que a gente mais usa. A gente vai usar a frequência como sendo inverso do período, que aí no lugar do 1 sobre período, que aqui tem um 1 sobre período aqui, né? Eu vou substituir por frequência. E aí eu vou chegar nessa equação. É essa equação que eu chamo de equação da onda. V igual a lambda F. Pachecão tem uma musiquinha aí, né, pra gente cantar. Espero que vocês cantem comigo depois. E aí, ele fala aqui, ó, vem lamber ferida, né? O lambda aqui vira lamber, né? Pra vocês decorarem e nunca mais esquecerem. Vem lamber ferida, né? Pode ser vem lamber fubá também, mas enfim. O Pachecão escolheu lamber ferida, né? Bom, como eu já disse, a velocidade é constante no meio. E aí, o que você pode fazer? Às vezes, o seu gerador de ondas, ele tem a frequência ajustável, né? Aí eu posso aumentar a frequência. Aí o que acontece? Olha, se eu aumentar a frequência, a velocidade é a mesma. Olha o que aconteceu aqui com a frequência alta. O comprimento de onda ficou pequeno, tá vendo?
Aqui com a frequência baixa, o comprimento de onda ficou grande. Olha na equação, V igual a lambda F. Se o V é constante, se você aumentar o F, obrigatoriamente o lambda tem que diminuir, e vice-versa. Tá? Então, a gente tem alta frequência, baixo comprimento de onda. Baixa frequência, alto comprimento de onda. É o que eu estava mostrando para vocês lá no gráfico do espectro eletromagnético, né? Aquelas ondas que têm alta frequência têm baixo comprimento de onda. E vice-versa, né? Quem tem alto comprimento de onda tem baixa frequência. Muito bem, e essa matéria é muito cobrada no Enem, tá, pessoal? A gente vai fazer 3 questões do Enem aí. Vamos começar aqui, essa questão aqui da ola, né? A ola mexicana. Dá uma olhadinha aí. Que é aquele movimento que as torcidas fazem nos estádios e tal, né? É uma onda humana, na verdade. Bom, o que ele deu de importante para a gente aqui? Ele deu a velocidade, 45 km por hora, a velocidade dessa onda. Ele fala que em cada período de oscilação tem 16 pessoas e que as pessoas estão separadas de 80 centímetros umas das outras. Ok? E aí ele vai pedir a frequência. Então, vamos lá. Aqui vocês podem perceber pela figura, né, que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pessoas, né? É a quinta, na verdade, aqui. Então, a gente vê aqui 1/4 do comprimento de onda, tá? Que seria, aqui é quase um nó, né, praticamente, de um nó a outro nó. A gente tem aí essas 5 pessoas. É porque, na verdade, a pessoa inicial não conta, né? Ela é a pessoa zero, vamos dizer assim, né? Então, aí contaria 4 aqui. Para 1/4 de onda, você tem 4, quer dizer que numa onda inteira você vai ter 16, ok? Então, vamos lá. Então, como o problema já falou, cada período de oscilação tem 16 pessoas e a distância entre elas é 80. Então, o comprimento de onda vai ser 80 vezes 16, né? Então, fazendo as contas aí, vai dar 1.280 centímetros. Só que aqui é centímetros, né? Vamos usar a unidade de sistema internacional. Vamos passar para metros, então. Então, o comprimento de onda vai dar 12,8 metros. É só dividir por 100, né? Então, agora a gente vai usar esse resultado. A gente vai usar a velocidade, né, que ele deu, que ela é de 12,5, né? Essa velocidade, ela estava em quilômetros por hora, dividido por 3,6, né? Aí ela virou 12,5 metros por segundo. Comprimento de 12,8, e eu quero achar a frequência. Vem lamber ferida, né? A velocidade é 12,5, comprimento de onda é 12,8, acha a frequência, né? Então, 12,8 F é 12,5, quer dizer que o F vai ser 12,5 dividido por 12,8, vai dar aí 0,97 Hz. Então, aproximadamente 1, né? Mais próxima de 1, que é a resposta, é a letra C. Ok? Não é muito complicado não, né? As questões são simples. Muito bem. E agora eu vou falar da onda, uma das ondas mais importantes para a gente aí, né? Não sei se é a mais importante, mas pelo menos uma das mais importantes para a gente, que é o som, né? Tem uma parte da física separada que chama acústica, né? Que trata exclusivamente do estudo do som, ou seja, das ondas sonoras, né? A gente não precisa estudar muito biologia para entender como que é complexo o nosso aparelho auditivo, né? A gente tem várias estruturas aqui dentro, etc. Uma das mais importantes é que é o tímpano. O tímpano é uma borrachinha, né? Que ela vai vibrando à medida que o ar vai chegando nela, o ar que já vem com a onda sonora vai se propagando no ar, vai chegando nele, vai vibrando, e vai, então, a partir daí, gerando uma série de eventos até mandar lá para o cérebro a informação do som. Muito bem, vamos falar especificamente das ondas sonoras, né? Essa simulação aqui está simulando o comportamento de ondas sonoras, tá? No caso, as pretinhas seriam as partículas de ar, né?
e a gente vê o movimento das ondas aqui, tá? As ondas sonoras, elas são provocadas por variações de pressão no ar, que geram zonas de compressão, que é essas que vocês verem mais escuras, tá? São as zonas de compressão, é onde o ar está mais comprimido do que o normal. E a gente tem as zonas de rarefação, entre duas zonas de compressão, a gente tem uma zona de rarefação, que é onde o ar é mais rarefeito do que é normalmente. Então, ela produz, então, essas zonas de compressão, né, ó, e a zona de rarefação, que vai se propagando no espaço. Essas ondas são ondas longitudinais, né? Elas fazem as moléculas vibrarem. Vocês vão ver que essa partícula aqui, ó, ela fica indo para frente, para trás, para frente, para trás, e a onda vai se propagando para frente, né? Então, uma onda longitudinal. Velocidade do som depende do meio no qual ele se propaga, né? Então, essa tabela aqui vocês vão ver várias meios diferentes, né? A gente tem o ar, por exemplo, que é o mais comum. A gente usa essa velocidade aqui, 340 metros por segundo, a 20 graus Celsius. A velocidade do som também varia com a temperatura, especialmente nos gases, essa variação é bem sentida, né? Então, se a gente vê, por exemplo, no oxigênio a 0 graus é 317, né? Na água, então, é 1.300, numa barra de ferro, 5.100. Então, a velocidade do som, ela depende do meio no qual se propaga, né? E tem uma coisa interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar em romper a barreira do som, né? O que é romper a barreira do som? É quando o som, o avião supersônico, né? Ele começa a viajar a velocidade maior do que a velocidade do som. Aí as ondas que estavam se concentrando na frente dele, na hora que ele estava viajando com a mesma velocidade do som, elas começam a ficar para trás. Esse movimento brusco, quando muda a velocidade, ele gera uma onda de choque, e essa onda é capaz de provocar liquefação das moléculas de ar que estavam no estado gasoso, gerando essa nuvem que vocês estão vendo aqui em volta do avião, tá? De uma forma geral, pela nossa tabela aí, a gente vai ver que a velocidade do som nos sólidos ela é maior do que nos líquidos e é maior do que nos gases, né? Isso porque nos sólidos as moléculas estão mais próximas umas das outras do que nos líquidos e, consequentemente, nos líquidos mais próximas do que nos gases. Claro que há exceções, né, gente? Como vocês podem perceber, que a primeira linha é a borracha é um sólido, mas tem uma velocidade diferente, menor do que um gás, né? Mas é porque a borracha tem algumas propriedades diferentes, ela meio que amortece o som. Bom, não são todos os sons que a gente consegue escutar, né? Por isso a gente tem a faixa audível. O que é a faixa audível? É que o ouvido humano consegue perceber. O ouvido humano ele vai conseguir perceber, na média, entre 20 Hz e 20.000 Hz. Ele consegue observar, ouvir nessa faixa aqui. Até 5.000 Hz é agradável, acima disso já se torna um som chatinho, que incomoda a gente. Acima dos 20.000 Hz, a gente tem os ultrassons e abaixo a gente tem os infrassons. Os infrassons que são percebidos, por exemplo, por uma aranha, e os ultrassons que são percebidos, por exemplo, por morcegos, né? Os morcegos usam as ondas de ultrassom para se orientar, uma vez que eles são praticamente cegos, tá? Essas ondas de ultrassom são aquelas usadas também em exames no corpo humano, na barriga da mamãe para ver se o bebê está bem. São ondas ultrassônicas, são ondas sonoras de frequência acima dos 20.000 Hz, que conseguem ser mais bem direcionadas do que um som normal, tipo um laser, por exemplo, né? Por isso que é utilizado. Bom, além disso, o nosso ouvido, ele consegue perceber algumas coisas que diferenciam um som do outro. São as chamadas qualidades fisiológicas do som. Tá? Fisiológica é porque tem a ver com o nosso corpo, né, pessoal? Então, produz sensações diferentes no nosso ouvido. A gente tem a altura ou tom, né,
de graves e agudos, a intensidade do som forte e do som fraco, e o timbre de fontes diferentes, tá? Então, a gente tem aí 3 características fisiológicas do som, produzidas nas suas ondas, que vão gerar aqui no ouvido e lá no cérebro informações diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiramente, a altura ou tom, que é a mesma coisa, tá, gente? Que é a distinção entre sons graves, que são chamados de sons baixos, altura menor, de sons agudos, que são sons altos, de altura maior. Isso tem a ver com a frequência da onda. Então, uma onda sonora de baixa frequência vai ser um som grave, tá? Então, o rugido de um leão, por exemplo, é um som grave, tem baixa frequência. E a frequência alta é um som agudo, é um tom alto, tá? Um tom baixo, um tom alto, né? O miado de um gato já é um som mais agudo, né? Então, se a gente compara, por exemplo, um cantor de música sertaneja, né, estaria mais aqui nos sons agudos, né? Então, um cantor de MPB já está mais nos graves aqui, né? Então, tem essas distinções aí que o nosso ouvido percebe tranquilamente. Não confundir a altura do som, que está relacionada a graves e agudos, com intensidade, que está relacionada ao volume, né? Quando você aumenta o volume do seu som, do seu celular, né? Você está aumentando a intensidade das ondas sonoras, né? A intensidade que permite o nosso ouvido distinguir sons fortes de sons fracos. E tem a ver com a amplitude da onda e com a energia que ela transporta. Né? Então, se você pega um britador, por exemplo, né, quebrando aí um asfalto, um concreto, que faz aquela barulhada terrível perto da sua casa, é um som de grande amplitude, tá? Então, a amplitude da onda é grande, é um som forte, é um som muito intenso, tem intensidade grande. Agora, um som mais baixinho, uma musiquinha suave, né? Não é um rock and roll, um toque de uma flauta, né, um som agradável, é aquele som fraquinho, né, de menor intensidade, de uma amplitude menorzinha. Ok? Essa intensidade é muito discutida na sociedade em termos de nível sonoro, tá? O nível sonoro, ele relaciona a intensidade do som que você está avaliando com a intensidade mínima do som que a gente consegue ouvir, chamada de limiar da audição, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, tá? Esse nível sonoro, ele é medido em decibéis, né? Existe então um aparelho chamado decibelímetro, que é utilizado nas empresas para ver a condição aí de trabalho dos seus funcionários, né? Para ver se o barulho não está afetando, não pode provocar danos ao seu aparelho auditivo, né? Até a faixa de 90 decibéis não provoca dano, mas acima disso, a exposição frequente a sons acima de 90 decibéis, ela provoca perda auditiva ao longo dos anos, tá? Então, igual o martelo pneumático lá, o britador, né, um show de rock aí, né, um decolar de um avião, então são sons perigosos, né, que a gente tem que evitar. Enquanto que uma conversa normal gira aí na casa dos 60 decibéis, né? Um lugar silencioso gira na casa dos 40, enfim. É a faixa que é tranquila. Bom, isso, mais a título de curiosidade, não vou ficar cobrando essa fórmula de vocês, é obtido dessa relação aqui, ó, o nível sonoro é 10 vezes o logaritmo, na base 10, né, porque não tem base aqui, de I sobre 0, onde I é a intensidade do som que você está avaliando, e o I0 é esse valor aqui, 10 a menos 2. Tá? Então, o nível em decibéis ele é medido dessa forma. Ok? Ou calculado. E a última característica fisiológica do som é o timbre, que permite que a gente diferencie sons que têm a mesma altura, que têm a mesma intensidade, mas que sejam emitidos por fontes diferentes.
tá? Então, eles têm a mesma frequência, a mesma amplitude, mas são emitidos por fontes diferentes. E a razão de a gente perceber isso está no formato das ondas. E essa figura mostra para a gente tranquilamente aqui. Ó. A onda senoidal bonitinha, ela é produzida por um diapasão. Eu não sei se vocês conhecem diapasão. Diapasão tem esse formato aqui, é utilizado para afinação de instrumentos musicais. A onda da flauta é completamente diferente, a onda de um violino, aqui é a voz de uma pessoa dizendo a letra A, um som de uma clarineta, enfim. Cada instrumento musical, ele gera um formato de onda diferente, porque a forma de produção da onda é diferente, né? São partes diferentes do corpo que vibram, então isso gera ondas diferentes, tá? Isso está relacionado com o timbre, ok? E vamos agora a mais uma questão do Enem. Como eu disse, é uma matéria muito cobrada do Enem, por isso que a gente vai aproveitar e fazer algumas. Bom, vou ao que interessa aqui no caso, tá? Cada nota musical associada a uma frequência, tá? O que distingue uma nota musical da outra é a frequência, por exemplo, então a nota Dó é uma frequência de 261,63, enquanto a nota Sol é 392 e o Lá padrão é 440 Hz, tá? Então, o que diferencia uma da outra é a frequência. E aí, na verdade, ele está até falando, né? Eu acho que nem precisava perguntar, né, galera? Olha, né? Tá associada, cada nota musical associada a uma frequência. A resposta está no texto, né? É o que eu falo, que tem questão do Enem que não tem como errar, né? Então, no contexto apresentado, a propriedade física das ondas permite a distinção entre as notas é frequência, está escrito lá no texto, né? Então, não tem muito o que distinguir. A gente está falando de altura ou tom, né? Permite distinguir som grave de agudo, né? E é justamente associado à frequência, né? Como ele disse lá no texto, lá, né? Cada nota musical, uma frequência e tal. Então, a resposta é a frequência. É uma questão de graça aí do Enem, tá? Nem parece que é questão de Enem, mas foi questão de Enem, tá? E uma outra também bem tranquilinho, ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue diferenciar instrumentos um do outro. Instrumentos diferentes, produzindo a mesma nota musical, essa diferenciação se deve principalmente devido a, acabei de falar para vocês, é o timbre, né? É o timbre que permite distinguir sons que são parecidos, têm características semelhantes, mas são emitidos por fontes diferentes, né? Inclusive por pessoas diferentes. E uma característica interessante, né? O timbre de voz de uma pessoa, ele é único, né? É tão único quanto a sua impressão digital. Por isso que a gente não confunde a voz de uma pessoa com a outra, né? A gente sabe quem está falando, né? Só de ouvir, a gente sabe quem é. Cada um tem a sua voz única. Ok? Então, isso está associado aos formatos de onda de cada instrumento serem diferentes, como essa figura que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Então, foram duas questões do Enem, mas bem tranquilinhas. Importante é saber os conceitos, né? O Enem cobra muito conceito. Muito bem, já falei demais, vamos encerrando por aqui, né? Não deixem de consultar o livro de vocês, das páginas 196 a 200 e 218 a 225. Ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.